Olá, esse é o segundo vídeo e eu queria agradecer os comentários no primeiro vídeo. Foi bem positivo. Eu não sabia como ia ser, foi muito difícil para mim colocar esse vídeo público, me expor, mas está sendo muito positivo, mais do que eu esperava. E eu sinto que esse canal vai me ajudar muito no caminho da minha recuperação. E me sinto até mais à vontade agora de fazer esse vídeo, esse segundo vídeo. E espero que continue me apoiando nos comentários para me incentivar. Acho que as pessoas que querem saber sobre a esquizofrenia, que vivem isso ou que só querem entender. Então, para essas pessoas eu peço que se inscreva no canal e assim ative a notificação, o sininho e dê like, porque o like ajuda o vídeo a ser encontrado por outras pessoas. Então, por esse motivo, eu peço que vocês dê like e compartilhem. Compartilhe o máximo que puder. E eu vou criar todos os dias conteúdo. Hoje eu vou falar sobre a minha internação e como a internação me ajudou na recuperação, mesmo para mim não ser uma coisa positiva. Para mim foi muito ruim, mas eu tenho que reconhecer que ali começou a mudar tudo. E eu fui internado 4 vezes e isso aconteceu só na terceira. E na terceira não, nas duas últimas, na terceira e na quarta. Então, como que... E eu vou dizer o porquê que eu acho que as primeiras internações não me ajudaram. E por que essa última me ajudou. Bom, e algumas pessoas mostraram interesse em saber do meu médico. Algumas pessoas falaram com alguns parentes meus. E meu médico é o Dr. Leonardo Palmeira. E ele tem um livro. Entendendo a Esquizofrenia. Entendendo a Esquizofrenia é direcionado para a família. E ele diz como a família pode ajudar no tratamento. E eu acho que é uma coisa muito importante. Dr. Leonardo Figueiredo Palmeira, e tem mais 2 psicólogas que fizeram um livro também, Maria Tereza de Moraes Geraldes, Ana Beatriz Costa Bezerra, Entendendo a Esquizofrenia, Dr. Leonardo Palmeira. Acho que se vocês se interessam e querem estudar, busquem esse livro. E em outros vídeos eu falo mais sobre Dr. Leonardo. E a minha psicóloga eu não vou falar nesse vídeo, porque as 2 coisas são importantes. Eu preciso do remédio para diminuir a dopamina no meu cérebro e ter menos alucinações e ficar mais tranquilo. Mas a terapia é a parte mais importante, porque é onde tem o autoconhecimento, onde eu começo a entender como funcionam as coisas na minha cabeça, da minha personalidade. Começo a criar estratégias para melhorar. Então tudo isso é com a psicóloga. E amanhã eu tenho consulta com ela. Eu faço consulta pela internet. Ela não é daqui do Rio, é de Minas. Mas 2 vezes por semana eu falo com ela.
pelo Skype. E mesmo sendo pela internet, é muito bom e me ajuda muito, foi o que fez eu mudar. Eu digo que o remédio pode anestesiar os sintomas, mas não vai resolver. Então a terapia, o autoconhecimento, entender como funciona é o que vai ajudar, é o que vai fazer a diferença para chegar ao autocontrole. Então, queria falar também sobre a minha amiga Geraldine Rogers, que é uma venezuelana que eu conheço na internet, e ela me apoia muito, e eu quero falar da importância que esse apoio, mesmo de longe, pelo celular e pelo computador, pelo WhatsApp, como de que maneira isso me ajuda e me ajudou. Mas eu não vou falar nesse vídeo, só quero comentar aqui que vai ter vídeo sobre esse tipo de tema, como você pode apoiar um esquizofrênico, uma pessoa com psicose. Ou eu não posso falar de outros transtornos, porque eu não tenho conhecimento, só tenho conhecimento sobre mim mesmo. Mas é isso. Agora vamos falar sobre a minha experiência na clínica. Bom, fazendo um breve resumo do porquê eu fui internado, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não porque eu não quero falar como eu era naquela época, mas porque envolve muitas outras pessoas e eu não posso envolver essas pessoas aqui nesses vídeos. E se eu não quero nem... Bom, não vou falar sobre o motivo exatamente. Mas vou falar que eu fiquei muito mal. Eu tava compulsivo, violento. Algumas pessoas vão até identificar isso, quem me conhece. Eu queria até vender terreno do meu sítio, que é o lugar que eu mais gosto na minha vida, onde eu me sinto seguro e tranquilo. Quando eu fico esgotado aqui na cidade, eu vou pra ilha. Mas eu tava compulsivo. E eu comecei a fazer coisas que eu poderia prejudicar alguém, até mesmo machucar alguém. E a minha mãe viu que ia dar merda. E ela contratou uma equipe que faz transporte de pessoas com transtornos, que precisam ser internadas, e essas pessoas mais violentas, né? Então eles são especializados, acho que são militares, que não estão mais na ativa. E eles planejaram. Eu tava dormindo, eu tava cheio de Rivotril, eu tomava muito Rivotril. Pra ter uma ideia, eu já cheguei a tomar 100 gotas de Rivotril no dia, até mais que isso. Não, na verdade já tomei até vidro de Rivotril todo. E eu conto essas experiências em outros vídeos. Como quando eu abusava dos remédios. E
até mesmo tentativa de suicídio com remédio. Foi até o motivo da primeira internação. Então, eu tava dormindo e chegou 3 caras bem grandes, entendeu? E eles chegaram, falaram meu nome e falaram que eu teria que acompanhar eles. Eu tava tonto, dormindo. Eu chuto que era mais 5 da manhã, porque tava começando a amanhecer. E eu só falei que não ia reagir, que eu não vi possibilidade de eu ter sucesso num confronto físico, sei lá. E eu percebi quando eles começaram a me levar indo pra fora, pra rua, eu percebi que meu cachorro não tava no quintal e que a porta tava aberta. E eu vi a ambulância. Aí eu já entendi tudo, já eu pude compreender, porque no início eu tava achando até que o que eu tinha feito pra alguém querer me matar, porque os caras não pareciam da área da saúde. Eles estavam vestidos como se eles fossem militares mesmo, sei lá. De alguma maneira. Então, eles me botaram na ambulância e me amarraram um pouco, mas não muito. Só pra me deixar mais controlado, não sei. Mas eu tava tonto de sono. E eu lembro que eu queria ir no banheiro, eles não deixaram eu ir no banheiro. E eu não sabia nem pra onde eu tava indo, eles só falavam que eu ia fazer um exame e eles iam me liberar, mas eu sabia que isso era papo furado. Então eles foram bem rápido. Não sei quanto tempo passou. Acho que umas 2 horas. E eu cheguei e eu percebi que tava passando por muito pedágio. E eu não lembrava aonde tinha pedágio. Eu não associei o que ia acontecer, mas mais na frente eu vou contar o que isso quer dizer, o pedágio. Eu cheguei na clínica, percebi que era uma clínica e eles foram me escoltando e eu vi a minha família. Minha família tava lá, tava minhas 2 tias, meu tio e a minha mãe. E eu tava bem, com muita raiva. E eu comecei a gritar e ameacei. Falei que eles tinham, minhas tias tinham filhos pequenos e que eu poderia me vingar depois que eu saísse dali, que eu ia passar por tudo e ia me vingar. Bom, comecei a explorar a violência e o medo, mas agora eu entendo que esse não é o caminho. Mas na época eu era diferente. E abriu a porta e eu entrei lá pra dentro da clínica. Depois de ter falado com a psicóloga e com algumas pessoas lá, falaram algumas coisas comigo que eu não lembro. E começou tudo. Eu sabia que eu ia ter que me adaptar, porque eu já tinha passado por isso. Eu sabia que é tenso, porque são pessoas com os mais variados problemas, todo mundo junto. Então é um barril de pólvora. E você tem que aprender rapidamente a lidar com isso para sobreviver mesmo ali o tempo que você vai ficar ali. Então eu tava sujo, fazia tempo que eu não tomava banho, porque é um dos sintomas, eu não sei se é sintoma negativo ou positivo. Bom, mas é um sintoma
que a pessoa perde o autocuidado. E eu cheguei lá bem sujo, com as unhas dos pés grandes, da mão. Eles cortaram minhas unhas e eu tive que tomar um banho. E eu perguntei pro enfermeiro, em que lugar do Rio que eu tava. E todo mundo ficou em silêncio. E ele falou que eu não tava no Rio, que eu tava em Minas. E eu fiquei meio chocado, assim, porque eu tava longe de casa. E ele falou alguma coisa assim, tipo, você não vai fugir, né? Aí eu falei, não, claro que não. Mas eu tava pensando como é que eu ia fugir. Desde que eu entrei ali, antes de tudo, quando eu tava no caminho, já tava imaginando como é que eu ia tentar fugir. Então, depois eu fiquei sabendo que minha mãe avisou que eu ia tentar fugir. E não sei, eu tava gordo e não sei se eles levaram tão a sério, mas esse enfermeiro perguntou. Então se mostrou um pouco preocupado. Então eles me liberaram, me deram o meu cigarro e me liberaram depois que eu tomei banho e cortei as unhas e melhorei um pouco a minha aparência. Eu fui pro pátio. Tinha um bosque lá, é bem bonito, tem piscina e academia. É uma coisa legal, mas eu não queria nem. No início eu não queria nem cogitar a ideia de ficar ali. Então eu fumei um cigarro e já comecei a andar. E vi que a única coisa que me separava de ir embora dali era uma cerca bem alta, mas com arame farpado. E eu comecei a rir por dentro, porque aquilo não ia me impedir de fugir. Eu não sei como é que impedia de outras pessoas não fugir, porque pra mim, quando eu era criança, eu ia roubar fruta na casa de alguém ou num terreno de alguém. Acho que na minha cidade isso é até normal. E eu pulava cerca igual ou pior e me cortava e não tinha problema. Então eu entendi que eu ia fugir. E fiquei até tranquilo. Eu só tinha que saber aonde que eu ia pular. E como é que eu ia fazer isso. Assim, no sentido de alguém não ver. Então eu comecei a falar com os funcionários. Eu comecei a dissimular que eu estava tranquilo. Que eu só queria saber aonde que eu podia ir e andar. Eu queria saber onde que eu podia ir sem levantar suspeita. Então o cara falou que eu podia ir onde tivesse o caminho de concreto e ele percorria o bosque todo, perto da cerca até. Então eu perguntei muito e ele começou a perceber. Aí ele já falou, ó, um cara aí tentou fugir uma vez e ficou atolado, tiveram que chamar o bombeiro, porque lá era um brejo, uma coisa bem selvagem mesmo. E bom, pra mim não fazia diferença. Eu ia tentar do mesmo jeito. E eu decidi que o melhor lugar era no brejo mesmo. E eu fui. Pensei que eu ia demorar mais pra fazer isso, mas eu tava bem nervoso ainda, com muita raiva. Então eu fui pra perto da cerca e
entrei no modo que eu chamo de modo survival. É um estado mental que eu fico, que é raro eu ficar com esse estado mental, mas eu perco todas as minhas inibições e problemas sociais que eu tenho, e eu posso fazer coisas que eu não faço normalmente. Então eu entrei nesse estado e eu já descrevi essa situação para 2 colegas e eles zombaram de mim. Eu falei que eu usei muita determinação para passasse o que passasse, eu consegui fugir. Mesmo que vissem e fossem atrás de mim, eu ia fugir. Então a palavra é determinação. Eu comecei a andar com força, rápido, aceitando qualquer situação que eu pudesse passar, e comecei a escalar a cerca sem problema, e passei por dentro da arame e me cortei profundamente no dedo. E começou a sangrar bastante e eu caí, mas caí pro outro lado da cerca. Não me machuquei caindo, podia ter me machucado porque eu era alto. Levantei e, usando o meu instinto, comecei a beirar o brejo, tentando evitar, porque tinha umas casas próximas, não queria que ninguém me visse. E eu segui pro... Bom, tinha não sei como é que eu vou falar o que era aquilo, mas era uma coisa que fazia o rio escoar. Tinha um rio que passava por dentro do brejo. E, por sorte, tinha uma madeira, 2 madeiras relativamente finas, que alguém usava para atravessar esse rio. E, por sorte, estava ali. E se não tivesse, eu ia passar por dentro, ia atolar mesmo, do mesmo jeito eu ia passar, mas por sorte tinha essa madeira. E eu vi que eu estava indo pro lugar certo, porque as pessoas passavam ali. E eu comecei a me equilibrar e passar. E quando chegou na metade, eu quase caí para dentro do rio, do brejo, desse rio. Mas eu consegui me impulsionar e me segurar do outro lado da margem. Então eu comecei a seguir. Eu lembro que até espirrou sangue no concreto. E eu comecei a seguir para dentro do mato, e até que cheguei numa estrada abandonada, onde eu continuei seguindo e cheguei até a estrada. E eu não sabia qual a direção que eu ia seguir. Eu não tinha levantado essas informações, eu não fiquei tempo suficiente na clínica perguntando coisas para saber. Depois das informações que eu tive, se eu tivesse fugido outro dia, eu ia conseguir pelo menos ter uma direção. Então eu tive que escolher a direção. Eu queria encontrar a linha do trem, porque eu sabia que de Minas para Rio de Janeiro o trem tinha uma linha ferroviária que passa até na minha cidade. Eu ia chegar aqui na minha cidade. E eu comecei a buscar essa linha do trem. Então eu tava com sangue no casaco da minha mão. Isso prejudicou a minha imagem, como as pessoas iriam me ver. E tudo isso começou a contar, mas eu ainda queria encontrar a linha do trem e tentar chegar em casa. Mas eu escolhi o caminho errado. Eu tava indo Eu tava em Juiz de Fora e eu tava indo mais na direção de Belo Horizonte.
E eu andei 15 quilômetros. Depois eu vi no Google Maps, medi o percurso que eu fiz, 15 quilômetros em pouco tempo. E eu tava tentando buscar, no caminho eu tava tentando buscar uma maneira de entrar em contato com a minha família e falar tudo que eu queria falar e ter a esperança que eles iam me levar para casa. E a maneira que eu imaginei de fazer isso era encontrar uma pousada, tentar explicar de alguma maneira a situação, não sei, eu não sabia bem como, acho que nem tinha como, do jeito que eu tava, sujo de sangue. Mas eu queria que eles entrassem em contato por alguma rede social, que eu não sabia o número de cabeça. Então eu entrei numa cidadezinha pequena, não parecia uma cidade, mano, era um monte de casa. E não fui bem recebido. Um cara me ameaçou e falou que eu tinha que sair dali, é melhor sair rápido. Eu pedi desculpa, que eu falei só que estava procurando uma pousada. E saí. E tudo isso começou a contar. As pessoas não estavam me vendo de uma maneira positiva. E eu tentei pedir ajuda. Aí eu decidi, depois de muito tempo andando, eu decidi que eu ia voltar pra clínica, porque eu ia passar muita merda na rua e eu percebi que eu tava indo pra Belo Horizonte, eu tinha dado tudo aquilo pro caminho errado. Então eu pensei em tudo que eu ia passar e achei que não ia valer a pena. E achei que eu já tinha feito muito fugindo dali, mostrado que eu não era qualquer um. E eu tentei falar com o cara, mas um cara num lugar que tinha muitos ônibus e eu não sei o que era, mas era alguma empresa. E o cara falou pra eu falar com segurança, mas ele tava com medo de mim, não sei. Como eu disse, eu tava cheio de sangue, mas era meu sangue. E o segurança já percebeu que tinha uma coisa errada, tava claro que tinha uma coisa errada e eu falei, não, fugi de uma clínica, me machuquei, o sangue é meu. E eu preciso voltar pra lá, pode ligar pra polícia ou pra quem for que possa me levar de volta. E ele falou, ele não podia me ajudar, eu não tinha sinal ali, eu não sei bem o que era, mas ele não pôde me ajudar, ele só falou pra eu ir, pra eu seguir e falar com alguém no posto de gasolina que tinha mais à frente. Eu fiz isso e o cara me recebeu, me falou bem comigo, porque eu expliquei pra ele a situação. Ele ligou pra polícia, a polícia mandou ligar pro SAMU. E os caras vieram, me trataram bem, cuidaram do meu ferimento e a gente começou uma investigação para saber qual era a clínica, porque eu só tinha visto o nome de relance, mas a gente conseguiu descobrir com algum tempo qual era a clínica. Então eu estava bem longe. Demorou um pouco para chegar lá, mesmo de ambulância, de carro. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com a atitude errada. Cheguei exigindo coisa, telefonema. Se eu tivesse um pouco de experiência mais numa clínica, eu saberia que não deveria fazer isso. E eles concordaram com tudo que eu pedi para entrar na clínica e eu entrei. Logicamente era mentira, mas eles pelo menos permitiram que eu fumasse um cigarro. E depois mandaram eu subir pro quarto e mandaram eu deitar na cama. E eu percebi que eles iam
me amarrar. E eu decidi que eu tinha que lutar. Que eu não ia me entregar assim, fácil. Mas eu sabia que eu ia perder. Mas é o tipo de atitude que eu tinha e acho que eu sou bem orgulhoso. Então, mas eu não tava com a intenção de machucar ninguém. Então eu lutei por lutar. Eu dei um golpe num chute giratório. Porque o que eu mais pratiquei na minha vida foi artes marciais. Então eu sei um pouco me defender. E eu mandei um chute giratório no estômago de um enfermeiro. Mas não foi grande coisa. Mas foi um golpe. E tinha um cara muito grande que ele tava escondido. O cara tinha quase uns 2 metros de altura. Ele me agarrou, saiu do nada e me agarrou e eu instintivamente mordi o peito dele e empurrei ele. Ele me soltou, mas todo mundo pulou em cima de mim e parecia que eles entendiam bem de jiu-jitsu e rapidamente me imobilizaram. E eu tive um surto psicótico, comecei bem forte. Então, o que eu fazia, dava gargalhadas e falava coisas ruins e negativas, gritando, histérico. E o cara, um enfermeiro, eu tava com a mão machucada por do arame. E um enfermeiro falou no meu ouvido que ele não ia apertar muito, mas que se eu tentasse soltar, ele ia assim de me amarrar de novo e apertar com força, não importando se eu tava machucado ou não. Já o outro cara que tava amarrando a outra mão, que não tava machucado, ele apertou muito forte. Então, aí antes, eu quero comentar quase tudo que aconteceu. Então, eu ameacei o careca, falei que ele estava me amarrando, mas que eu ia passar por tudo aquilo, mas que eu podia voltar e dar um tiro na cara dele. Falei esse tipo de coisa. E ele, lembra que ele falou, entra na fila. Mas imagino que esses caras vivem alguma coisa, uma situação tensa, não sei, deve pensar, deve se preocupar um pouco com... Não sei, mas pode ser. Então, eles me deram uma injeção e fizeram eu tomar. Depois que o efeito da injeção ficou forte, fizeram eu tomar mais comprimidos e começou o pesadelo. Começou o terror de ficar amarrado e foi uma experiência muito intensa, porque eu estava muito dopado. No início eu comecei a dormir, então eu tenho flashes de estar acordando às vezes e tentar coçar o meu rosto e não poder. Eu sabia que podia soltar a mão que estava machucada, mas eu não podia fazer aquilo porque ia piorar a minha situação. E eu vi que o negócio era sério. Então, depois que eu fiquei dopado direto, mas às vezes eu acordava. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, eu acho que foi 2 dias, ou quase 2 dias, mas eu não tenho certeza.
perdi a noção do tempo. E eu vivia cada minuto, cada segundo muito intensamente e demorava a passar. Então foi uma experiência bem traumática. E o cara tinha apertado muito minha mão que não estava machucada. E tava doendo muito. E eu eu fui obrigado, eu não gosto de pedir, de me sujeitar às pessoas. Eu queria ficar quieto ali e passar por tudo quieto, mas eu tive que chamar pelo enfermeiro para tentar afrouxar a minha mão e explicar que eu não ia sair, mas foi em vão. Eu fiquei chamando muito tempo e ninguém respondia. E meu parceiro de quarto, eu pedi para ele falar com eles e ele não tinha muito interesse e falou que tinha falado e que eles nunca vinham. E quando ele veio, muito tempo depois, eu falei que estava sentindo muita dor na mão e pedi para afrouxar e ele simplesmente me deu remédio para dor. Então eu tinha que lidar com isso com um remédio analgésico e eu ia ter que sentir aquela dor. De qualquer maneira eles não iam afrouxar. E eu não estava comendo. E uma mulher falou que se eu não comesse, ela ia colocar uma sonda pelo meu nariz e até o meu estômago ia me alimentar. Então, era terror. Mas eu não comi. Depois veio uma psicóloga e falou comigo e eu comecei a chorar, mas com raiva e não queria dar o braço a torcer. Mas eu não ia fazer nada, mas não sei qual é a política deles sobre isso. E depois de muito tempo eu não vou saber explicar para vocês o quanto isso foi profundo e quanto que me marcou essa situação. Mas eu vou dizer também depois, um pouco mais à frente, como é que eu acho que de alguma forma isso me ajudou, mesmo sendo terrível e muito negativo. Então eles me soltaram e o cara, quando foi me soltar, ele teve dificuldade para desamarrar minha mão, porque tava muito apertado. E o cara falou: cara, esses caras são... Aí começaram a comentar que eles pegaram pesado. E aí eu fiquei restrito ao quarto. Eu podia fumar dentro do quarto, não podia normalmente, mas eu podia fumar no banheiro. E eu não podia sair porque eles estavam com medo de eu fugir. Colocaram um alerta que eu tinha risco de fuga. E aí eu tive que começar a ganhar a confiança deles pouco a pouco. Eu ainda queria fugir. Não queria fugir, na verdade. Porque não tinha pra onde eu ir. Depois eu fiquei sabendo mais informações e me deu vontade de fugir, mas eu tava com muito remédio. Eles estavam me dando muito remédio. E parecia um esforço muito grande tentar fugir de novo. Então eu fui ganhando a confiança deles de novo, pouco a pouco. Eu comecei a andar alguns dias depois lá embaixo. Eu tava no terceiro andar, é um prédio de 4 andares, grande.
E eu comecei a interagir com as pessoas. Eu vi que eu ia ter que ficar ali por um tempo. E eu tinha que me adaptar. Então eu comecei a resolver coisas do tipo quanto cigarro eu tinha, quanto eu ia poder fumar por dia. E o cigarro é uma moeda de troca dentro da clínica. Então eu fiz amizades na base do cigarro. Comecei a fazer amizade na base do cigarro. Ofereci um cigarro para um que estava sem. Então eu fiz um pequeno círculo de amizade para poder sobreviver ali dentro. E isso faz parte do modo survival, que eu digo que é aquele estado mental onde eu perco meus problemas sociais. Então, depois eu vou falar como é que eu tô tentando usar esse estado mental até mesmo para gravar esses vídeos. Porque eu tenho que ignorar muita coisa na minha mente para conseguir me expor falando tudo isso. Voltando ao assunto, eu comecei a ter amigos ali e pude observar, tinha pessoas com muitos problemas diferentes. Era uma clínica onde tinha mulheres e homens todos juntos. E eu sempre estava vendo alguma coisa muito estranha, muito bizarra, alguma tensão. Sempre tinha alguém agredindo o outro e eles testando você pra saber como é que você era. Bom, mas por sorte, por eu ter fugido e passado por tudo aquilo, as pessoas começaram a me ver de uma forma diferente. Um cara chegou pra mim e falou: pô, as pessoas aí respeitam você porque você é um cara duro, você fugiu, sei o que lá, fez tudo isso. Então as pessoas me respeitavam ali, então eu tinha me mantinha tranquilo, não me metia com ninguém, tentava não ser percebido. E com as pessoas certas que eu fiz amizade, eu interagia. Até porque eu tinha que passar o tempo, porque tinha nada pra fazer, eu era saúde mental, então pra quem é viciado em droga, tem muita atividade, mas a saúde mental é opcional e eu não queria fazer nada. Quer dizer, eu ia pra academia e era legal, mas não consegui fazer sempre. Mas eu sempre, sempre que eu podia eu ia, que eu tava bem eu ia. E eu passava mais tempo no bosque, sentado na cadeira e olhando pra paisagem, aonde eu fugi mesmo. Dá pra ver a estrada e eu ficava horas e horas e horas lá. Eu tive muito tempo pra refletir. Tive que rever conceitos, eu tinha que pensar em como eu poderia evitar passar por tudo aquilo de novo, em outra época. Agora, como que eu não ia passar mais por isso? E eu acho que foi essa a maneira que ficar internado me ajudou. Foi muito ruim, eu não acho. Teve pontos positivos, sim, a interação, eu conheci pessoas, mesmo eu não sendo muito amigo deles aqui fora. A gente é um pouco distante depois que sai. Mas lá dentro você se torna íntimo, né? É bem intenso. Aquele momento ali, você depende do outro para sobreviver ali dentro, para passar por aquela situação. E
cada um com a sua fragilidade ali dentro. Então um vai fortalecendo o outro. Tem um pensamento assim, as pessoas acabam agindo assim. E eu não tive problema com ninguém. Mas... então... Por ser uma coisa, um choque de realidade, ter ficado amarrado me ajudou a realmente não querer aquilo de novo. Não ser tratado daquele jeito. Então... eu comecei a pensar e criar estratégia de como que eu ia melhorar e não ia viver mais aquilo. Foi o começo, o início de tudo. De como eu comecei a melhorar. Foi um caminho longo até aqui, até esse momento, e eu não posso dizer que eu tenho tantas conquistas assim, mas só de estar falando e me expondo e não ter mais crises de raiva, conseguir me controlar e identificar quando eu tô saindo da realidade e voltar para a realidade, então me manter na realidade. Então foi o choque. Então a minha opinião sobre ficar internado, que sim, é válido e é um caminho, porque na minha história eu não posso negar que eu comecei a melhorar depois que eu fui internado. E o que tem de diferente nessa última internação para as primeiras? Porque nas primeiras eu consegui manipular a minha família. Na primeira entrava droga na clínica. A mulher da limpeza era perto de um lugar que vendia drogas e a mulher da limpeza, por algum dinheiro que a gente tinha que dar depois, ela comprava drogas, cocaína. E a minha estratégia, eu não usava cocaína, eu usava muita maconha. Mas cocaína não. Mas eu criei uma estratégia ali pra sair. Então eu comprei a cocaína e quando esperei a minha família chegar pra me visitar e fui lá e cheirei tudo que eu podia. E fui completamente drogado falar com eles e eu falei assim, acabei de cheirar cocaína e se vocês não me tirarem eu vou cheirar até ficar viciado nessa porra, nessa merda. E rapidamente eles me tiraram da clínica. Então eu não vivi o choque. E era bem desorganizada essa clínica, era uma coisa terrível. E a segunda eu também consegui manipular. Eu não sei bem o que aconteceu, mas eles deram mole pra mim. Eles foram me transportar pra uma outra clínica e deixaram que eu tivesse na rua só com os enfermeiros despreparados. Esses enfermeiros falaram pra eu entrar na ambulância e falaram direito comigo, mas eu só falei que se eles me seguissem a gente ia lutar, que eu ia machucar eles e eu fui seguindo, indo embora pra onde eu nem sabia nem pra onde. Eu sabia que eu tava no Rio. E dessa vez eu cheguei em casa. Eu segui, minha família tentou me procurar depois, eles ficaram mais preocupados ali de reclamar com as pessoas da clínica, porque eles deram aquele mole ali de me transportar daquele jeito e se preocuparam tanto em ir lá resolver isso, que quando eles foram ver eu já estava longe. E eu tava... Isso foi
Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, perto da Lapa. Eu não conheço muito, mas juntei as informações com o tempo e sei mais ou menos. Eu não sei o nome da clínica, não lembro. E eu desci um morro de Santa Teresa sozinho e eu tava no modo survival, então eu podia me comunicar muito bem com todo mundo. Eu até parei para pedir para acender um cigarro numa padaria, porque eu tava sem isqueiro. Eu sempre tava sem isqueiro nessas clínicas, só tinha um cigarro. E eu vou resumir um pouco essa experiência. Eu falei com as pessoas e fui andando pela cidade e falando com as pessoas e tentando encontrar um ponto no Rio de Janeiro, Piscinão de Ramos, porque eu tenho conhecido lá. E eu sabia que se eu chegasse lá, eu chegava em casa. E no final das contas, eu falei que fui assaltado, eu queria arrumar algum dinheiro da passagem. E o cara me falou, vai na polícia, cara. E pra mim fez todo sentido. Então eu busquei a delegacia, tava em greve, tinha só um policial. E eu falei com o cara, pô, eu fui assaltado, não tenho como ir pra casa. O cara falou, não, então estamos em greve. Eu falei, pô, vou dormir na rua, não tenho outra opção. Então o cara me olhou de cima a baixo, não sei o que ele pensou. E me deu o dinheiro da passagem certinho. E eu cheguei até a casa da pessoa, esse amigo. Ele ligou para meus pais, eles estavam desesperados, imaginando que alguém ia me matar, porque o Rio de Janeiro é violento e eu não conhecia nada ali. Porque eu tenho essa vulnerabilidade, esse problema social, então eles deduziram que eu não ia conseguir resolver os problemas ali e passar pelas situações, mas como eu entro nesse estado mental onde eu não tenho problema, onde eu consigo me comunicar e resolver os problemas da melhor maneira possível. Então isso fez com que eu resolvesse os problemas e chegasse onde eu tinha que chegar. Então, voltando ao assunto, essas primeiras internações não contaram. Não teve esse impacto que eu venci. A minha vontade, que era ir embora, eu acabei de alguma maneira conseguindo ir embora. Mas na última internação, essa de Minas, não foi assim. E aconteceu muito esse choque no meu mundo, no mundo que eu manipulava, no mundo que eu comandava. Então, se eu for falar pra você que tá vivendo a situação com um esquizofrênico agora, que ele tá violento, que você sente que ele pode machucar você e outras pessoas, eu acho que você deve pensar em internar sim. Pode ser o início de uma mudança, como foi pra mim. E você pode pensar que ele vai te odiar. Sim, ele vai te odiar no início. Ele não vai entender como é que você tá fazendo isso com ele. Mas ele só tem a você. Ele vai ter que entender que foi pro bem dele. E provavelmente vai ter, se você for numa boa clínica e conseguir uma boa clínica por um plano, como foi meu caso, eu só consegui ir pra essa clínica porque meu plano cobria. E no caso era um mês, só um mês, depois ter que pagar junto, mas um mês já é um tempo para haver uma mudança. E se você conseguir pelo plano, depois eu faço um vídeo sobre clínicas, falando de novo sobre clínicas.
tentar saber se eu posso falar o nome de algumas, eu não tenho certeza. Mas sim, eu vou dizer que você deveria internar, sim. Eu sou esquizofrênico. Eu passei muita coisa difícil na clínica, mas foi essas coisas difíceis que foi o gatilho para começar a mudar. Então, pensa sobre isso. E é uma coisa difícil. Isso é muito sério, eu sei disso. Eu vivi isso, eu vivo isso. Mas a minha opinião sincera é que pode sim ser o início de uma mudança. Pode ser sim. Pode, como aconteceu lá nas outras clínicas, pode não ter mudança. Talvez, se não tiver um choque grande, não vai haver mudança. Mas para existir a possibilidade da mudança, você tem que... Acho que tem que haver esse choque mesmo. A pessoa só vai mudar depois que sofrer muito. Eu tive que sofrer muito. Eu passei por muita coisa. Muitos sentimentos, muita coisa terrível. Que eu vou tentar explicar em outros vídeos. Pouco a pouco. Mas... Bom, se você está vivendo uma situação com esquizofrênico agora, você vai sofrer. Esse caminho vai ser difícil. Porém, existe esperança. Não importa como essa pessoa tá. Porque se vocês vissem como eu tava antes, eu vou tentar descrever isso. Vocês iam saber, iam pensar que eu nunca ia conseguir me controlar, que eu nunca ia poder conseguir viver em sociedade. E agora eu tô aqui, consigo me controlar. Tenho situações às vezes que me estressa e eu absorvo bem. E eu não quero só falar, só eu falando. Eu quero fazer, se algumas outras pessoas que estão próximas a mim, como meu pai e minha mãe, eu quero que eles digam, na opinião deles, o que eu mudei para vocês verem que isso não é só palavras minhas, que realmente o convívio na minha família melhorou 100%. Eu consigo conviver com eles numa boa. Tem estresse e tem coisas normais de qualquer família, mas nada que chegue perto do que a gente passou no passado. Então, foi isso que eu conquistei até aqui. E espero que esses vídeos ajudem outras pessoas a conquistar isso também. E que vocês acompanhem a minha melhora e vamos ver. Eu só quero ver até onde que eu vou chegar, e eu acho que eu vou chegar longe. Pouco a pouco. E fazer esses vídeos é parte fundamental da minha melhora. Eu queria que vocês imaginassem, soubessem o quanto isso é difícil. Mas eu já sinto que tá menos difícil pelo apoio que vocês deram nos comentários, e eu achei que foi um feedback bem positivo. Então,
Peço que continuem apoiando nos comentários, que dê like para chegar a mais pessoas esse vídeo. E compartilhe com quem você acha que está vivendo uma situação e parece que nem a minha. E no caso desse vídeo falando sobre a clínica, e eu vou repetir, a minha opinião é que você deve cogitar e pensar em internar, dependendo da situação que o esquizofrênico que você convive está. Se ele está sendo um perigo para ele mesmo e para outras pessoas, sim, eu acho que é válido internar. E pode sim ser o início de uma mudança como foi para mim. E é isso, esse vídeo já tá longo. Amanhã tem mais vídeo.